A tabela de vendas do seu loteamento é um dos seus maiores ativos comerciais. Muito do que a gente faz ao despertar o desejo de compra do nosso cliente vem por meio das ações que a gente faz dentro da nossa tabela de preços. O nosso principal gatilho mental para a venda é a escassez, é produzir no nosso cliente a sensação de que ele pode ficar de fora. E como é que a gente materializa essa sensação? É por meio das evoluções que fazemos na tabela de preços. Os seus lotes ficarão progressivamente mais caros porque a cada dia que passa, a cada minuto que passa, você vende unidades e se o cliente ainda não comprou, vão sobrar pouquíssimas oportunidades para que ele compre a sua unidade, porque as melhores já foram vendidas no lançamento. Tudo isso fica resumido nos números da tabela de preços. E eu tenho uma filosofia central para a elaboração de uma tabela de preços e eu sugiro que você trabalhe dessa maneira também. A filosofia central, na verdade, todo o seu negócio deve ser centrado nessa filosofia que é: o primeiro cliente jamais será prejudicado. Isso significa que se no futuro você tiver que fazer alguma ação comercial para estimular as vendas e ter que dar algum desconto, coisa que eu não sugiro, mas se você tiver que fazer isso no futuro, então você tem que encontrar alguma maneira de também beneficiar o primeiro cliente. Essa pessoa acreditou em você lá no começo. Ela comprou antes do projeto se materializar. Ela acreditou que você não daria o golpe e fugiria com o dinheiro daquele empreendimento. Essa pessoa acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Então tudo que você vai fazer agora, você tem que se lembrar desse primeiro cliente. Esse primeiro cliente ele não pode ser prejudicado por meio de outras ações comerciais. Então vou te passar aqui duas pequenas estratégias que você pode aplicar na sua tabela de preços, mantendo essa filosofia central de beneficiar sempre os primeiros clientes, nunca prejudicar os primeiros clientes. A primeira estratégia é lembrar de reajustar a tabela de preços pelo mesmo índice de reajuste do contrato de compra e venda. Quando o cliente compra um lote com você, muito provavelmente você está colocando nesse contrato um índice de reajuste acumulado a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses você vai mandar para a casa do seu cliente um carnê de pagamentos em que os boletos foram ajustados pelo IGPM, pelo IPCA, pelo INCC, pelo índice do contrato. Se você está fazendo isso nos contratos de compra e venda, a sua tabela de vendas também precisa aumentar de preço a cada mês por pelo menos a variação desse índice, porque senão você estará prejudicando o primeiro cliente. Esse cara que comprou de você lá no começo vai ter o seu boleto ajustado a cada ano pelo índice acumulado dos últimos 12 meses. Então, para ele, os pagamentos ficam mais caros a cada ano ou a cada mês. Agora, para o cliente que não comprou ainda, e se você não está ajustando a tabela de preços, esse cara acaba sendo beneficiado pela inflação. A inflação automaticamente vai jogar o seu preço para baixo, né? O valor nominal ele passa a ser mais barato por causa da inflação. Então, se ele não comprou, acaba que quem está sendo beneficiado é esse cliente. O ideal é que a sua tabela de preços varie para cima, muito acima da inflação. Que seria muito interessante que você conseguisse proporcionar para o seu cliente esse aspecto de valorização que eu vou falar um pouquinho mais à frente do vídeo. Agora, a segunda estratégia, que é muito importante você implantar na sua tabela de preços, que é determinar uma data limite para a sua tabela. Quando você faz o lançamento, você coloca que você vai fazer um parcelamento máximo de 120 meses. No mês seguinte, reduza esse parcelamento para 119 meses. No mês seguinte, para 118, 117 e assim progressivamente. Porque desse jeito, primeiro, o cliente que comprar com você no lançamento, comprar com você lá no início, ele vai ter uma condição de pagamento facilitada, você está então beneficiando o seu primeiro cliente e também você está facilitando a gestão do seu empreendimento. Você não vai ficar com um recebível residual lá na frente, você limita. Então, esse empreendimento terá um fim. Porque senão, lá na frente, daqui 10, 12 anos, quando você estiver recebendo essas últimas parcelas, você vai ter mais trabalho do que valor para ser recebido e vai acabar gerando um prejuízo na sua gestão que é completamente evitável. Agora, eu quero voltar naquele ponto sobre
a necessidade de acontecer uma valorização na sua tabela de preços, e esse é um ponto que é um tanto delicado e provavelmente você vai precisar atuar aqui de maneira quase que artificial. É muito importante a gente proporcionar para o nosso cliente a sensação de que ele está fazendo um bom negócio. E no caso dos lotes, fazer um bom negócio é comprar um imóvel que teve uma grande valorização no curto prazo. Ele comprou por um preço, daí tantos dias esse lote já era negociado na região por um tal valor acima do que ele pagou. Isso aqui é um ativo comercial muito importante. As pessoas adoram contar vantagem. Falar, não, quando eu comprei custava somente tanto, mas agora o preço já é tanto. Essa conversa boca a boca colabora muito com aquele primeiro ponto do vídeo, que é o gatilho mental da escassez. Porque como os preços estão aumentando tanto, se você não comprar, você vai ficar de fora, porque as pessoas estão investindo nisso, né? Isso aqui é de fato um bom produto, é de fato um bom imóvel. Talvez você precise artificialmente proporcionar essa sensação para o seu cliente. Então, para fazer isso de maneira artificial, como eu venho falando aqui, o que você vai ter que fazer é pegar o preço de lançamento que você gostaria, né, o preço de lançamento da sua viabilidade financeira, ou quanto você acha que de fato valem aqueles imóveis, e abaixar esse preço no lançamento. Você vai deliberadamente dar um grande desconto nesse primeiro período de vendas para que as pessoas que adquiriram essas unidades, ou você pode inclusive dar um desconto limitado a uma quantidade X de unidades, mas a ideia é proporcionar para essas pessoas que estão adquirindo essas unidades a sensação de que elas fizeram um bom negócio, porque muito em breve você vai ter que pegar sua tabela de preços e trazer para o patamar que você acha adequado, o patamar que é realista. Então você lança bem mais barato do que deveria ser, aquelas poucas unidades, e então logo em seguida você volta essas unidades para o patamar que é justo, o patamar que é adequado. O que vai acontecer indiretamente? Essas pessoas que compraram em primeiro lugar, elas estarão fazendo um excelente negócio, que elas vão poder se gabar para todas as outras que fizeram um excelente negócio. Isso aqui é um ativo comercial, isso aqui gera uma força de vendas no seu empreendimento muito grande. Agora é muito importante lembrar que, além dessa tabela de preços, né, além dessa força comercial, você precisa fazer o cadastro e análise de crédito de todos os clientes. Você não pode abrir mão de conhecer a realidade financeira de cada uma dessas pessoas que estão comprando os seus produtos, os seus lotes. E esse cadastro de crédito não precisa ser feito de uma maneira burocrática ou formal, mas todos os clientes precisam te contar como eles ganham o seu dinheiro, e se eles têm algum comprovante disso, não precisa ser o contra-cheque, não precisa ser uma carteira assinada, mas um extrato de movimentação bancária ou um contrato de aluguel, se esse cara é rentista, mas qual que é a história? De onde vem o seu dinheiro? E também explicar se ele tem capacidade de pagamento. Ele tem que te mostrar uma comprovação de renda e você tem que perceber que esse cara consegue pagar aquela parcela. A sua parcela não pode ser pesada para o seu cliente, porque senão ele pode fazer esse compromisso com você aqui, hoje, no curto prazo, mas esse pagamento não vai se sustentar pelos próximos 10, 12, 15 anos. Bem, eu espero que eu tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.